jogador compulsivo inveterado e astuto no pôquer, falsificador perspicaz, banqueiro eloquente e poliglota, inventor, vendedor, conde da nobreza europeia, funcionário do governo francês, mas acima de tudo, vigarista profissional, sua única e verdadeira atividade. Estas são algumas das identidades assumidas por quem é considerado por alguns o maior estelionatário do século XX. Para outros, foi, sem dúvida, o maior embusteiro de toda a história. A vida de Victor Lustig e seu legado parecem mais a do personagem de um romance do escritor norte-americano Mark Twain do que a de um homem real. Desde inventar uma máquina mágica que produzia notas de $100 e vendê-la por mais de $30 mil, enganar nada menos que Al Capone, até seu golpe magistral, vender a icônica Torre Eiffel. A extensa carreira criminosa de Lustig é uma das mais surpreendentes e épicas no mundo das fraudes, sobretudo pela astúcia com que escapava constantemente das autoridades. Mas como é possível que uma pessoa consiga vender o emblema de uma cidade? E mais incrível ainda, como pôde convencer alguém a comprá-la? Fique até o fim deste vídeo se quiser saber. Mas antes de começar, lembre-se de inscrever-se no canal, deixar um like e contar nos comentários de onde você nos acompanha. Robert Venton Miller, mais conhecido como Victor Lustig, nasceu em 4 de janeiro de 1890 em Ostinné, Boêmia, uma cidade do então Império Austro-Húngaro. Sabe-se que na infância cresceu em uma família abastada e que seu pai foi o prefeito da cidade. Como muitos políticos da época, o pai queria que o filho estudasse diplomacia. Com esse propósito, enviou-o a Paris, esperando que se tornasse um excelente profissional, por causa de sua grande facilidade de aprendizagem e do seu alto intelecto. Mas as coisas não correram como a família previra. Em Paris, Lustig tornou-se um jogador compulsivo e desenvolveu um gosto pelo dinheiro fácil. Durante esse período de amores e festas, também sofreu uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, causada pelo namorado ciumento de uma mulher com quem mantinha um relacionamento. E sim, ao que tudo indica, o Sr. Conde não era bom apenas em fraudar. Terminado o ensino, Lustig começou a pôr em prática tudo o que havia aprendido, mas a profissão que escolheu estava muito distante dos desejos do pai e das normas éticas e morais, e muito próxima de sua verdadeira vocação. Durante os anos de estudante, conseguiu bons contatos na aristocracia europeia, o que lhe abriu muitas portas e facilitou muito o seu trabalho. Como todo bom profissional da arte de enganar, Victor foi descrito por quem o conheceu como um sujeito refinado, loquaz e encantador. Seus modos e a elegância ao vestir causavam ótima impressão. Falava fluentemente várias línguas e transmitia segurança e confiança, apesar do rosto austero e da notável cicatriz. A carreira. Foi nos transatlânticos que faziam a rota Paris-Nova York, nos quais embarcava regularmente, que ocorreram suas primeiras falcatruas. Viagens que, mais do que um luxo, podemos considerar um investimento imprescindível para o crescimento de seu negócio. Viajando na primeira classe, relacionava-se com pessoas abastadas, que ele acabava levando para a mesa de pôquer. Nas primeiras partidas quase sempre perdia, o que gerava nas vítimas um clima de confiança, até que, em uma jogada, de súbito, lhes tirava tudo o que tinham ganho, e o que não tinham também. Depois de dedicar-se a isso por algum tempo, foi descoberto e a companhia marítima proibiu-o de voltar a embarcar nesses navios. Sem emprego e acostumado ao luxo, Victor estabeleceu-se nos Estados Unidos e passou a se apresentar como Conde von Lustig, com o objetivo de executar outro de seus golpes. Nesta ocasião, a vítima do astuto europeu seria uma agência bancária do Kansas. Após adquirir 2 títulos falsos de $25 mil cada, o vigarista dirigiu-se ao banco e ofereceu deixá-los como garantia por um empréstimo de $10 mil para comprar uma casa. Por ser supostamente membro da nobreza europeia, o banco não hesitou em conceder o empréstimo. Um dia depois, quando a instituição Matrix descobriu que os títulos eram falsos, lançou-se à busca do conde por todos os lados. Parecia que a terra o havia engolido. Os donos do banco, furiosos com a gozação, contrataram uma agência de detetives particulares que, alguns meses depois, conseguiu localizar o farsante. O que aconteceu então os deixou atônitos.
A intenção do banco era recuperar o dinheiro e colocar Victor na cadeia. Mas eles não contavam com o fato de estarem lidando com um criminoso de grande habilidade. Com uma jogada magistral, Lustig não apenas evitou a prisão, como fez o banco desistir de cobrar o valor defraudado. Ao ver-se encurralado, o conde admitiu saber que os títulos eram falsos, mas alertou os gerentes do banco que, se fosse levado às autoridades, o caso se tornaria um escândalo midiático. Em seguida, perguntou-lhes: "O que vocês acham que vai acontecer com todos os seus clientes quando souberem que o lugar mais seguro que têm para guardar seu dinheiro foi enganado por um cidadão comum?" Diante do pânico de perder credibilidade e de provocar uma corrida bancária que os levaria à falência, os donos do banco deixaram-no partir em troca de uma única condição: seu silêncio. Com as autoridades norte-americanas de olho nele em consequência de sua má fama, Victor regressou à Europa e pôs em marcha um de seus planos mais engenhosos. Para dar corpo à fraude, contactou várias pessoas e fez-se passar por um importante inventor e homem de negócios. Sua mais recente criação era uma pequena máquina que cuspia notas de $100 como se fosse um caixa eletrônico. Se a virmos por esse ângulo, a sua caixa romena foi a precursora desses aparelhos modernos. Lustig mostrava a potenciais clientes a máquina mágica que havia construído com a ajuda de um engenheiro. Um pequeno aparelho que podia reproduzir notas de $100 apenas inserindo papéis em branco. A galinha dos ovos de ouro tinha, porém, um pequeno problema. Levava 6 horas para imprimir cada nota. 6 horas eram precisamente o tempo de que Lustig precisava para desaparecer à maneira de Harry Houdini, sem deixar rastro. A máquina vendida por cerca de $30 mil, o equivalente a aproximadamente $350 mil hoje em dia. Não passava de uma caixa com um espelho e alguns mecanismos, na qual o vigarista introduzia 3 notas de $100 e um monte de papéis em branco. Passadas as primeiras 18 horas, a mágica acabava e do artefato só saíam papéis e mais papéis em branco, deixando a farsa ao descoberto. Mas, para então, o Sr. Conde já havia se esvanecido em alguma cidade europeia. Corria o ano de 1925, quando Victor Lustig, já de volta à França, estava sentado num café de Paris, e uma ideia, a mais genial que tivera até então, iluminou sua mente como um clarão. Enquanto lia um dos jornais da cidade, deparou-se com um artigo que tratava dos problemas que o governo enfrentava para manter a Torre Eiffel. As despesas de manutenção eram extremamente altas, e até pintar a estrutura saía caríssimo, de modo que ela se deteriorava a ponto de, em poucos anos, tornar-se um monte de sucata. E claro, como costumam dizer, onde um pessimista vê um problema, um otimista vê uma solução. Indubitavelmente, Victor Lustig pertencia ao segundo grupo. Imediatamente tomou notas, escreveu um roteiro, inventou um personagem e criou o cenário perfeito para a peça. O primeiro passo foi procurar um falsificador para reproduzir alguns documentos oficiais do governo. Depois, convidou os principais comerciantes de sucata do país para uma reunião confidencial num dos hotéis mais luxuosos de Paris para discutir um possível acordo comercial. Lustig apresentou-se como subdiretor-geral do Ministério dos Correios e Telégrafos. Explicou aos presentes por que haviam sido escolhidos, enfatizando o prestígio que todos tinham como empresários honestos. Em seguida, colocou as cartas na mesa. O governo o havia designado negociador para escolher o concessionário a quem a torre seria vendida. Ele disse que, após avaliação, se tinha decidido que a torre deveria ser desmontada. Os custos de manutenção eram insustentáveis, por isso a melhor solução seria vendê-la como sucata. Contudo, o assunto deveria permanecer em segredo até que tudo estivesse pronto. O governo não queria provocar um descontentamento popular que os obrigasse a voltar atrás. A Torre Eiffel tinha sido construída para a Exposição de Paris de 1889 e, originalmente, fora pensada para ser removida ao fim da mostra, por não se encaixar na arquitetura da cidade. Assim, a ideia de desmontá-la não parecia absurda. Por outro lado, era de conhecimento geral as péssimas condições de sua estrutura. Lustig alugou uma limusine para levar os empresários a uma visita de inspeção. O objetivo era aproveitar o passeio para sondar o terreno e identificar quem seria o mais fácil de enganar. O escolhido foi André Poisson,
que aparentava ser o mais inseguro de todos e se sentia fora dos círculos internos da comunidade empresarial parisiense. Pensava que, por meio do contrato de concessão, poderia ascender e se equiparar aos demais. Apesar de a esposa de Poisson desconfiar de Lustig, o negócio acabou se concretizando. Com $20 mil para comprar a torre e 50 mil para subornar o funcionário público, que garantiria que sua proposta saísse vencedora, o conde saiu da reunião com Poisson e seguiu direto para a estação de Paris, embarcando num trem com destino a Viena. Em sua mala levava a nada desprezível quantia de $70 mil em espécie, o equivalente a mais de 1 milhão hoje. Poisson sentiu-se tão humilhado pela fraude que nem sequer o denunciou à polícia, em parte porque também teria cometido um crime de suborno e corrupção. Um mês depois, Lustig voltou a Paris com a intenção de repetir o golpe e selecionou outros 6 comerciantes de sucata. Nessa ocasião, um dos empresários desconfiou e acabou denunciando o conde às autoridades, mas quando estas foram atrás dele, Lustig já cruzava o Atlântico rumo a Nova York. De volta aos Estados Unidos, por algum meio ou pessoa, Lustig acabou conhecendo e conquistando a confiança de Al Capone, o mafioso mais influente da época. A estima de Al por Lustig chegou a tal ponto que, certa vez, ele conseguiu convencer o mafioso a lhe entregar $50 mil para investir num negócio limpo, como forma de lavar o dinheiro. Lustig colocou o dinheiro num cofre por alguns meses e depois o devolveu a Al, alegando que o negócio havia fracassado, mas prometendo restituir os 50 mil e arcar com as perdas. Al Capone, surpreso com a aparente honestidade do homem, presenteou-o com $5 mil como compensação pelo que supostamente Lustig havia perdido. Ao que tudo indica, a verdadeira intenção de Lustig era fugir com o dinheiro, mas ele reconsiderou ao pensar nas consequências de enganar alguém como Al Capone e decidiu voltar atrás. Em 1929, Lustig chega a Paris com identidade falsa e desta vez finge ser um banqueiro norte-americano. Seu objetivo era vender títulos americanos falsos, mas rapidamente é descoberto e, após denúncia à polícia francesa, acaba pela primeira vez atrás das grades. A estadia não durou muito. Ele subornou um carcereiro que o ajudou a escapar. Livre, mudou novamente de identidade e embarcou rumo aos Estados Unidos. Pouco tempo depois de chegar, conheceu Tom Shaw, um químico de Nebraska especialista na fabricação de placas para a impressão de notas falsificadas. Tom e Victor associaram-se e, em pouco tempo, conseguiram inundar o país com cédulas falsas, embora Lustig, com audácia, mantivesse o anonimato. Mesmo assim, em 10 de maio de 1935, foi detido por agentes federais e acusado de falsificação após uma denúncia anônima. Mais tarde, soube-se que sua amante, num acesso de ciúmes, foi quem fez a chamada. Nesse momento não encontraram nada que o vinculasse diretamente à falsificação. Apenas uma chave que Lustig se recusou a explicar a que pertencia. Tempo depois, a polícia localizou um armário na estação de metrô de Times Square, ao qual a chave dava acesso. No interior foram encontrados $51 mil em notas falsas e as placas usadas para imprimir as cédulas. Um dia antes do julgamento, Victor Lustig conseguiu escapar, mas foi detido 27 dias depois. No julgamento, declarou-se culpado das acusações e foi condenado a 20 anos de prisão, a serem cumpridos nada menos que em Alcatraz. Faleceu ali mesmo, em 11 de março de 1947, vítima de pneumonia. Antes de morrer, Lustig deixou escrito um manual para seus futuros discípulos, conhecido como os 10 Mandamentos do Vigarista. Esses mandamentos estão ligados a métodos de persuasão e manipulação emocional. Alguns podem até ser úteis quando tentamos conquistar a simpatia de alguém e influenciá-lo. Os mandamentos são: ouça os outros com paciência. Nunca demonstre tédio. Espere que a outra pessoa revele suas opiniões políticas e então, concorde com elas. Deixe que a outra pessoa revele suas opiniões religiosas e, em seguida, apresente as mesmas opiniões. Mencione o sexo, mas não faça mais alusões a ele, a menos que a outra pessoa mostre forte interesse. Nunca fale sobre doenças, a não ser que a outra pessoa demonstre interesse pelo assunto. Não bisbilhote a vida privada de outra pessoa. Ela mesma falará sobre isso com o tempo. Nunca se gabe. Deixe que sua importância seja óbvia para o interlocutor.
Não seja desorganizado. Nunca se embriague.